Boa noite. Boa noite a você que nos assiste agora no Instagram e a você que também vai nos assistir ou nos assiste no YouTube do Libélula Constelação. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live noturna que eu gosto de chamar de Libélula Noturna, né? E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Sempre eu digo isso, né? Que os meus convidados são para lá de especiais, mas são. São pessoas muito incríveis, que podem agregar muito aos nossos conhecimentos, aos nossos sentimentos também. Professora Cristina, boa noite. Vanessa, boa noite também. Verônica, boa noite. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Autório de Lima, hoje consteladora sistêmica familiar. Eu atuo como consteladora sistêmica familiar há quase 2 anos. Tenho esse canalzinho do Instagram às segundas, quartas e sextas, às 10h30 da manhã. Tem um café com terapia. Amanhã é dia de ter sempre um tema reflexivo para a gente estar conversando a respeito. Sou terapeuta sistêmica também, atendo com terapia breve, que duram de 3 a 4 sessões. Ok? Então agora, já que a nossa querida professora Lauren entrou, nós vamos convidá-la para ficar ao vivo e dar o boa noite dela e ela então se apresentar. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver se eu lembro como é que convida. Isso mesmo, professora Lauren, aqui, nossa querida professora, já está convidada. Feitinho que eu tinha apertado, fraco, né? Então, antes que a professora Lauren, enquanto a professora Lauren entra, já entrou tão rápido quanto eu, que satisfação, Boa gratidão, noite, gratidão a professora, minha. boa noite. Tudo bem com você? Deixa eu Graças a aqui abaixar um Deus. pouquinho, porque senão corta a minha testa, né? Essa coisa de fazer ao vivo, né, É, o Lauro? É assim, é gato que mia, é luz que queima, é internet que cai, né? faz É uma parte. coisa, faz parte de estar ao vivo. E olha, estar ao vivo é para poucos, hein? Muito boa noite, minha querida Boa professora, noite. que não gosta de ser chamada de historiadora, É prefere verdade, professora. Então, eu com gostaria que agora certeza. você se apresentasse, apesar de que até agora eu só vi convidados seus e meus entrando, né? Mas É, mesmo assim, pessoas vão assistir depois, tanto no IGTV aqui do Instagram, quanto no sim, YouTube, no Libélula Constelação. Então, por certo. favor, professora, se apresente. Uma boa noite a todos, um prazer estar aqui falando com a Carla, com certeza. Bom, eu sou Lauren, com certeza minha escolha para ser chamada de professora, porque foi em cima disso que me dediquei. Então, nenhum outro papel profissionalmente me cabe, a não ser esse, né, de professora. Sou professora já há mais de 30 anos, né? Estão fazendo 34 anos de magistério, em escolas públicas e Parabéns, privadas. parabéns. Escolas públicas e privadas sempre foi minha trajetória, sempre fiz questão Sim, disso, né? Porque eu acho que são duas realidades muito diferentes, muito distintas, e tenho também me dedicado atualmente às aulas particulares. E há uma coincidência entre nós duas, né? Porque apesar de nunca ter exercido, apenas serviu como um acréscimo de olhar, eu também fiz terapia sistêmica de família. Então, sim, colaborou para mim, né, no sentido de compreensão desse aluno e da importância, né, das famílias na formação e na condução até do processo educacional, né? Então, isso para sim. mim fez uma grande diferença. Essa visão sistêmica fez muita diferença, tanto para mim mesma enquanto pessoa, né, como também em termos profissionais. Bastante. Professor,
Significativo, né? Sim, É, eu costumo dizer que a visão sistêmica, ela muda a nossa lente, né? Muda, completamente. não muda. Completamente. Muda, muda, Completamente. muda a maneira que a gente olha a vida, muda A a si maneira como a mesmo. gente olha a si mesmo, se respeita, se aceita, né? É, E com relação aos estudantes, porque eu me aposentei com 38 anos de sala de aula, aí eu recebi aposentadoria especial, já podia ter recebido, mas eu não conseguia largar o osso. A aposentadoria é, especial sai antes até, né? Mas eu não conseguia largar o osso. E até que a constelação familiar me ajudou a largar o osso e me ajudou a essa minha nova etapa, agora como terapeuta, né? Mas, sim, professora, você disse que a sua trajetória é essa, né? Da sala de aula, e é mesmo, sim, né? E sim, que orgulho sim. que dá isso, né? Sim, sim, tenho muito, muito orgulho da minha profissão, da escolha que a profissão me fez, porque eu não tinha projetado ser professora. É, foi assim, eu digo que foi a profissão que me atraiu. Talvez eu não tivesse nem consciência e não tinha nem de onde, para onde estava indo. A gente era muito Mas jovem. o vento todo me conduziu e não há nenhum arrependimento. Muito pelo contrário, cada vez mais me sinto integrada a esse papel, né? Essa função, que eu acho que é uma grande função. E o É, quanto eu acho que é uma profissão, me perdoem as demais, de grande privilégio, porque você poder conviver com adolescentes, né, que é a minha grande tendência, eu acho que não é só um benefício, eu acho que é um privilégio, né? Eles sempre sim, renovam os nossos olhares, né? com certeza. E eu digo que tecem também nossas esperanças, né? Que eu acho que a cada leva de jovens, eu não acho que o mundo está pior. Eu acho que a gente tem ainda Exatamente. muito a trilhar e muitas Exatamente. esperanças. Eles são Pois melhores do que eu via a mim mesma tempos Uhum, atrás, né? isso. A Você sabe, diferença. professora, que eu também tive esse mesmo sentimento quando eu estive com eles, porque meu primeiro momento da minha trajetória, os 28 anos iniciais, foram todos dedicados e mergulhados para a educação infantil, né? Então, eu sou especializada na educação infantil. Sou alfabetizadora e já tive crianças de maternal, já tive Oh. crianças da. Sim, sim. E é uma pedagogia linda que se É, tem com as crianças de maternal. é, E aí, é até que eu me licenciei em filosofia e fui morar em Porto Alegre para dar aula para o ensino médio, né? E aqueles estudantes do ensino médio, é isso que você disse, eles trazem um novo brilho para o nosso olhar e nos desafiam também muito, né? Nos desafiam a nos olharmos, né? é, eu acho que É. eles me trazem mais esperanças. Uhum. Eles me Sim. trazem mais esperanças, até nem tantos desafios. Eu acho que o desafio é a Sim. educação em si, não eles. Eu acho que Uhum. a estrutura educacional é que nos desafia. Eles são Uhum. apenas os elementos que a gente tem que Eles são só os favorecer, instrumentos, né? né? Que São os tem que instrumentos para nos favorecer. provocar. Isso mesmo. Com certeza. Professora, muito bom. Você quem sugeriu esse tema e eu adorei, Sim. né? Essas pretas histórias também são nossas. Nossa, mas isso bateu fundo no meu chakra cardíaco, sabe? Bateu fundo, assim, foi igual É, uma flecha, né? é, Eu tenho uma a avó materna, ela é, era, né? Não é ainda, no sistema ela existe ainda, mas neta de indígenas. E então a gente traz, né? Nossa família traz essa força e essa característica de valorizar muito tudo que vem dos povos indígenas. No entanto, a tua live hoje, o convite que eu te fiz e você
trouxe esse tema que eu achei maravilhoso. Isso dá um nome de livro, né? Isso dá um título de livro. É Essas verdade. pretas histórias também são nossas. É. Professora, conta pra gente por que que você pensou nesse tema, o que que te provocou a trazer esse tema. Esse tema me é muito caro, né? Eu acho que eu tenho dedicado durante o meu percurso muito de até de estudo bibliográfico mesmo, né? E fora Uhum, isso, sempre foi um elemento muito forte, porque havia uma grande disparidade que diminuiu de tempos para cá, que você ia para a escola pública mais frágil, você tinha uma quantidade maior de adolescentes pretos. Quando você ia para essa escola pública aqui na minha cidade, de melhor estrutura, você já encontrava menos. E quando você estava na particular, era quase uma raridade, né? uhum, Então, se a uhum. gente fala da formação do povo brasileiro, né, a gente tem três identidades, três matrizes, melhor dizendo, que é a matriz indígena, a matriz africana e a matriz portuguesa. Portuguesa. E no decorrer da história, o Brasil recebeu inúmeros povos. A gente aqui é, na verdade, uma grande colcha de retalhos, né? Mas na Grande nossa, mistura. sim, mas a nossa formação, a gente tem essas três matrizes. E quando a gente observa a compreensão que a sociedade tem sobre ela mesma, eu costumo dizer para os meus alunos que o nosso problema no Brasil, a gente não trabalha com memória, a gente trabalha com esquecimento. E quando a gente fala de memória, a gente fala de uma capacidade de conservar e lembrar de consciência de coisas do passado e tudo que a gente possa se associar. E eu percebo que o brasileiro não tem a mínima noção, isso é histórico, isso é proposital, isso é educacional. Nós temos ainda, apesar de todos os avanços dentro da história, das Uhum. visões historiográficas, nosso olhar ainda é muito europeu. Inclusive, esse é um ponto comum entre o Brasil e o próprio continente africano, né? A Uhum. nossa escrita ainda de leitura, de percepção, de visão, ainda é muito europeia e por isso distorcida, né? Porque é a visão sob a ótica do colonizador, sob a ótica do estrangeiro, né? Então, Uhum. assim, essa questão da memória, que é tão importante e que a gente precisa se definir enquanto povo, enquanto a gente não reconhecer essa nossa íntima ligação com o próprio continente africano e o quanto que eu, Lauren, né, aparentemente branca, né, porque aparentemente sou branca, mas que dentro da minha formação, da minha ancestralidade, das minhas famílias, do processo geracional, eu tenho, obviamente, presença preta e indígena, mesmo que aos meus olhos primeiros isso não aconteça. Então, Uhum. somos um povo que não nos enxergamos. Eu não vou nem Exato. falar, né, no conceito aqui, né, do que é ser pardo, mas na Uhum. minha certidão de nascimento está lá pardo, e Uhum. eu, apesar de hoje se falar sobre um outro prisma, mas eu vou falar de um prisma muito pessoal, quando eu digo assim, Uhum. eu sou parda, eu sou misturada, eu sou Uhum. miscigenada. Então eu Uhum. tenho, e é muito importante que eu acho que o brasileiro se considere assim, né? Porque eu me vendo dessa forma, eu identifico que eu faço parte de um povo misturado. E de todos os Sim. povos que vieram para cá, só houve um que veio obrigatoriamente, numa dramática Sim. diáspora, que foi o povo africano. Os demais Exatamente. povos vieram por forças das circunstâncias, vieram com as suas Uhum. esperanças, vieram com suas famílias, puderam Sim. viver com suas famílias. E o Sim, povo sim. africano não, muito pelo Não. contrário, né? Sim, Ele sim. foi Exatamente. dramaticamente arrancado do continente africano. Eu acho que essas histórias pretas é por causa disso. É maravilhoso isso, maravilhoso. Eu amo história, né? Apesar de ter feito a licenciatura em filosofia,
Mas eu amo Carla, só um história. instantinho. Tem aqui a Querena, mãe de dois É, queridos meus. Ela está dizendo que está é, travando. Querena, não é aí na sua casa, não? aqui, Porque aqui não está aqui terminando. alguém mais está sentindo que está travando? É, aqui não travou para mim em momento É, para nenhum. mim também não. É, pode ser na casa dela. É, Pede para pode ela ser o sair e ponto. voltar. Ela pode sair e voltar, né? Isso. Hum, Querendo, se você É, achar melhor, sai e depois entra outra vez. E às vezes um ponto melhor na isso, sua casa. isso. Então, a gente estava falando sobre essa obrigatoriedade com que os povos africanos tiveram que vir, né? Porque, como você disse, é aparentemente branca, né? Aparentemente, por quê? Porque nas nossas veias correm tantos sangues, né? Sim, De tantos sim, povos, sim, né? sim, E sim. a minha família mesmo materna, ela vem de uma descendência italiana, né? Então, foi aquela família que veio para o Brasil e que, olha que história interessante também, eu descobri recentemente que o meu bisavô, tataravô dos meus filhos, e o nome dele era Gaetano Altuori. E o nome do meu filho que mora comigo é Caetano Altuori. Ah, E ele morou em São Paulo, na mesma rua que eu fui morar para ter o meu outro filho. olha que Ó, essa, interessante. essa, essa ligação, né? Enfim, me lembrei disso agora porque eu fui falar do povo italiano. E como você disse, né, professora Lauren, os povos europeus eles vieram para uma vida nova, uma esperança de uma vida melhor, né? Sim, E, sim. né, e foi bem diferente do que aconteceu com os povos africanos, né? Que é o que você chama de essas pretas histórias também são nossas, em função do quê? Em função dessa miscigenação que houve? Sim, né? Quando a gente fala, os historiadores calculam que mais de 23 a 24 milhões de africanos foram arrancados do continente, né? Nos 350 anos de sistema escravista. Inclusive, o Brasil foi o último país a juridicamente reconhecer o fim da escravidão, né? Até cabe aqui uma ressalva interessante, que a Uhum. gente às vezes identificar o quanto que às vezes nossas elites, elas não são conservadoras. Elas, inclusive, têm uma característica muito estranha, porque enquanto o mundo estava discutindo segunda revolução industrial, descoberta de energia elétrica, petróleo, aço, o Brasil discutia e havia uma resistência para acabar com a escravidão. E o que Olha que só. eu acho assim, escravidão, né? A escravidão é um trabalho compulsório, mas ela não se refere apenas a um trabalho, né? Porque a Uhum. escravidão ela determina também, por parte do escravizador, que esse indivíduo sofra uma privação. Há Uhum. historiadores que falam, inclusive, de uma morte social para aquele que é escravo, porque, Uhum. especificamente falando até dos africanos, eles são arrancados do território, então há uma desterritorialização, e isso é forte Uhum. para uma família, é Uhum. forte para o indivíduo, é forte para um povo. Além Sim. disso, há uma ruptura, né, porque é a contragosto que o processo acontece, com o seu Uhum. espaço social, não apenas com o lugar de vida, de território físico, ambiente onde nasceu, mas você fala de uma ruptura social, você fala de uma ruptura familiar, você fala, na Uhum. verdade, de uma busca de um indivíduo que será sempre um estrangeiro. Exatamente. Então, é Exatamente. interessante nós brasileiros pensarmos o quanto que na nossa formação, e houve lugares no Brasil, no Uhum. auge da própria escravidão, que nós tínhamos uma população de africanos ou seus descendentes já, né, de Uhum. 70%. Olha. Então, matematicamente falando, é uma questão matemática, né? Sim, Não tem sim. como não termos misturas. Então, Óbvio.
essa história que está nos nossos antepassados, nos nossos familiares, naqueles que nós nem conhecemos, mas que Uhum. formam, né, a história de uma família, está esse indivíduo que se viu arrancado do seu lugar, da sua terra, Sim, né? claro. E a É. escravidão, ela não começou com os africanos, né? Lamentavelmente, é o que um historiador chama de a grande chaga da humanidade, que na Uhum. verdade praticamente todos os povos praticaram a escravidão. Sim, 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 sim. Só que tradicionalmente essa escravidão foi praticada ou por guerra justa, ou por dívida, ou por crime. Então você Uhum. tem gregos escravizando gregos, Isso. brancos de brancos, né? Gregos escravizando romanos. O que Uhum. fez a escravidão africana ser tão diferenciada das demais? Porque Uhum. foi a primeira que o motivo era étnico e foi a Ah, primeira que envolveu um continente. E foram certo. 350 E um, anos. e um grande continente, né, professora? Um enorme continente. É o continente africano, é um enorme continente. Eu vou pegar uma carona na sua fala agora, tá? Nessa sua fala da íntima ligação com o povo africano, da grande chaga humana, né? Da quantidade de dor que existe na memória desse povo, né? Uma dor que existe na memória e essa dor ela vai sendo passada de geração para geração, Sim. né? E um E, e, silêncio, né, Carla? Porque parece que e, não, que eu acho que é pior. é, Exatamente, parece. Por isso que é tão importante essas manifestações, por isso que é tão importante falar sobre isso, né? Sim, Falar mesmo sim, sobre isso. Eu lembro que quando sim. eu trabalhei numa das escolas que eu trabalhei em Porto Alegre, do ensino médio, existiam professores incríveis. Vocês são incríveis, né? Os professores de história são incríveis. Eu sou muito apaixonada. Que traziam projetos fantásticos falando de escritores negros, escritoras Sim, negras, de sim, pessoas com uma força muito grande. sim. Eu lembro que eu fui trabalhar com aquele sociólogo maravilhoso, negro, droga, agora me falta o nome dele, me ajuda, tá aqui, mas não sai aqui na boca, sabe? Mas enfim, é um grande sociólogo e ele ficou muito, muito famoso. E eu pedi um trabalho. Antes de eu introduzi-lo nas aulas, eu pedi que os estudantes fizessem um trabalho sobre um artigo dele, né, para que eles já entrassem em contato. Quando eles me devolveram o trabalho, uma das estudantes falou assim: Nossa, professora, eu não sabia que tinha intelectual negro. Sim, Então, por quê? Por causa disso que você fala, né, professora? sim. Tudo fica no silêncio, tudo fica escondido. Então, o destaque é para os povos europeus, para o povo americano, e aí vai. E o que mais a juventude tem contato é com filmes americanos ou músicas americanas, né? E não tanto europeus, inclusive. E aí, pegando ainda essa dor instaurada nessa memória, na memória energética das famílias, né? E que aí a gente vem trazendo, muitas vezes a gente está elencado a uma memória de dor dessa e não sabe que está, né? Sim. Até porque, como você disse, né? Se mantém o silêncio, não se é falado, não se é dito, e parece que o povo negro não existe, parece que as pessoas pretas não existem, né? E o que acontece? Então, até hoje existe uma outra política para isso, né? Sim, já Até tem hoje tido já existe um tempo, já a gente tem tido essa inserção que a gente chama de equidade, né? O princípio da equidade se difere do princípio da igualdade, né? Um país que adota alguma lei, algum procedimento que considere a equidade é porque esse país está reconhecendo que na história dele houve a retirada de direitos naturais, o que a gente chama de direitos inalienáveis,
que até o É. iluminismo falava, né? John Locke falava que há Hum, direitos inalienáveis, que são direitos naturais, que direito à vida, direito à liberdade, e ele até dizia direito à propriedade privada. Se a gente observa a do negro aqui no Brasil, ele não teve o direito à vida, ele não teve o direito natural à liberdade. Então, um povo, uma liderança política, né, o Estado, quando ele faz uma lei de equidade, é que ele tenta diminuir esse fosso e ele certo. tenta acelerar a uma parcela que se encontra numa situação em que ela possa, inclusive, mais rapidamente entrar em universidade, que é a chamada política de cotas, né? Que Política de cotas. possibilitou esses negros brasileiros a se inserirem. E a prova que a gente tem positiva disso, né, é toda uma literatura científica, não apenas ficcional, que emergiu dessa aceleração, né? Porque o ideal seria a mudança escolar de base, né? Primeiros anos escolares, mas isso ainda vai demorar, né? Isso é um caminho, né, É professora? um longo Ainda é um longo caminho, um caminho. longo É. caminho, de uma E sociedade que ainda não acredita, né, na educação. uma sociedade que ainda não acredita, mas à medida que, por exemplo, vamos falar da televisão, que é o veículo que mais está dentro das casas das famílias, né? Sim, As pessoas, o principal veículo não é nem mais o rádio, e sim a televisão, né? Na televisão, quando eu paro para assistir, eu tenho notado, percebido que pessoas negras, atores e atrizes negros e negras têm ganhado mais papel de destaque. sim, tá Tem natural, saído como deveria ser, né? não É, natural, isso é como um deveria ser. avanço. Já há um tempo, deixaram de ocupar o papel do empregado doméstico ou da empregada doméstica para Sim. ocupar o lugar da classe social mais alto, né? E isso é interessante. As propagandas também, as modelos também. Se você tem, a gente tem visto muito mais modelos negras e Não, negros, né? tem se naturalizado, mas o que é óbvio, né? Porque se a gente fala no mundo, fora o continente africano, que a Nigéria é hoje o país de maior população negra. O Brasil é o segundo, e o Brasil não está na África. Olha só, olha só, O né? Brasil não está O na Brasil é o África. segundo É o país segundo com maior país de população negra. maior. Que interessante. Já Eu não sabia. deveria, o que se coloca aí, obviamente, né, o quanto as nossas histórias pessoais estão relacionadas às histórias dos pretos no Brasil, e é preciso isso, né? O Laurentino Gomes, no livro A Escravidão, ele diz que o Brasil, para avançar, precisa reconhecer suas mazelas. Eu até falo para os meus alunos, seja de aula particular ou os alunos de colégio regular, né? Eu digo para eles assim: se você vai numa Alemanha, você tem o Museu do Holocausto. Isso quer dizer que a Alemanha reconhece suas mazelas. A gente está Hum, começando, né? Eu acredito que em São Paulo já tem um em museu. São Paulo tem. Tem, mas isso é novo, quer dizer, o brasileiro nem valoriza o museu, quanto mais o museu de suas mazelas. Quer dizer, Exatamente. uma nação que não consegue reconhecer trajetórias de equívocos, ela está fadada a dramas e a dramas. E aí pegando de novo, eu pegando as caronas, né? Esse bate-papo é para isso, né, professora? É, Para pegar carona com todo esse seu conhecimento maravilhoso aqui. É porque eu congelei aqui as falas, senão dentro disso que você falou, né? O brasileiro mal gosta de museu, né? E ainda ficar olhando para o que foi dolorido, né? Não precisa mais falar sobre isso. E quando eu não vejo, quando eu não quero olhar e não dou um lugar para isso sim. na minha vida, no meu sistema, ele tende a se repetir e a voltar, É, não é né? drama, né? Não é dramatizar a situação, Não, mas é não. identificar, né?
Porque Isso, o processo de retirada desse, arrancada desse africano foi um processo muito dramático, né? Porque, primeiro que lá para século XV e XVI é plausível algumas compreensões, né? Porque nós não estamos falando de uma sociedade de um mundo racional, né? Nós estamos falando de um mundo, muito pelo contrário, né? Onde ainda essa visão mais enceguecida, de uma fé cega, ainda lutava, né? Que a gente chama de um homem quientista, né? Que ele está na luta do Deus e do diabo, céu e inferno, né? Pecado, salvação. Era um mundo muito dual e muito desafiador para esse indivíduo, né? Bastante desafiador. E estava dentro do entendimento deles, né, que justificaria o processo escravocrata. Há autores que falam que está ligada à maldição de Noé, olha, porque após o dilúvio, Noé era também um vinicultor, produziu vinho e se embebedou e dormiu nu. O filho, Cã, viu e, ao invés de silenciar, falou. Noé acordou, se viu atormentado pela fala do filho como diz assim, fez o que foi interpretado como uma maldição. Então, no pensamento da época, a pele negra seria essa expressão de maior decadência, quer dizer, todos seríamos frutos do pecado de Adão e Eva, mas a população preta teria tido uma queda maior, que na época justificaria a escravidão, né? Porque tudo que difere, ainda hoje, 2021, ainda é assim, né? O que é diferente a gente tende a querer excluir, né? A querer a diferente do que foi padronizado, né? Então, assim, estaria a escravidão como um remédio amargo, né? Há autores que compreendem por causa disso. E o processo foi alimentado, né? Através de um comércio entre povos africanos com portugueses. Aí, às vezes, fala assim, ah, mas então na África tinha escravo? Bom, na Grécia também tinha, em Roma também tinha. É, sim, como disse há pouco, uma prática da humanidade, né? Mas sim, nenhuma das escravidões que teve no mundo, ela se pareceu com a africana, porque virou o comércio sim, negreiro, não comércio de sim, humanos. Carla, exatamente. a situação foi tão dramática, né? Nesses 23 a 24 milhões de africanos, que o Atlântico foi chamado de oceano de cemitérios. Nossa, Porque muitos, na tentativa de morri, sobreviver, se claro, jogavam para recuar. sim, E foi tão forte que os tubarões mudaram o caminho dele. Então, os tubarões seguiam os navios negreiros. Então, olha, você imagina o que é chegar nessa terra estranha. Não havia preocupação aqui no Brasil, né, colônia, e mesmo depois, né, que continuou já no segundo reinado, nós ainda tínhamos a escravidão como um sistema aceito, né? Não havia preocupação em ensinar o português. Havia determinados cuidados, segundo alguns autores, de separar africanos de uma mesma ligação. Eles eram batizados com outro nome. Olha o desafio. até a identidade, né? Eles perdem o nome, que é a nossa identidade, né? Mas aí que entra. É muita perda, né? É muita exclusão. É o que a constelação familiar nos traz, né? E de que as exclusões são praticamente o viés principal de tantos entraves na nossa vida, né? E o Brasil ele foi tatuado, vamos dizer assim, né? Tatuado por essa memória da exclusão, além de tudo que aconteceu com os povos indígenas, né? Quer dizer, os povos Sim, nativos, né? Os sim. Os povos nativos indígenas daqui. ainda se tornaram meio transparentes, né? Parece até que são invisíveis, né? Exato, parece que Parece são nem que nem invisíveis. existe. Até parece, né, Exatamente. como agora está vivendo, né, perdas determinadas lideranças políticas, como o atual presidente, que antes mesmo tinha dito que na época dele não teria 1 centímetro de terra, como se a terra não fosse, porque
A herança, isso é sério, isso é profundo, né? A herança que um escravo deixava para o filho era a escravidão. Olha que Sim, herança. Agora, eu acho pois é, que importante, mesmo doido. considerando tudo isso, né? Eu acho que mudou na historiografia de 90 para cá, foi ter trazido a força da resistência desse povo aqui contra tudo, porque Uhum. eles resistiram até com o próprio nome. Eles resistiram com a dança, com o canto, eles resistiram, inclusive, porque havia senhor de engenho, ou outros Uhum. senhores que a gente tinha, né? Outros tipos de trabalhadores, que permitiam o casamento entre esses escravos. E a Uhum. permissão do casamento é o reconhecimento desse senhor de que era preciso folgar. É uma vitória. Havia senzala mista, havia senzala onde você tinha a separação, mas havia também lugares onde o Senhor dava pequenos lotes de terra àquela família de escravos para viver. Ah, mas era uma Uhum. maneira de folgar. Era uma vitória dessa população, desses indivíduos que tiveram que se reinventar, que eu acho que é uma outra Uhum. marca do brasileiro, a sua capacidade de se reinventar, Sim. que é, E você acredita que aí é uma herança que nós temos, né? eu Desse momento, acredito, do eu período acredito, histórico. eu acredito que não é do período, é de uma história. São trezentos e Uhum. cinquenta e cinco anos de Nossa, é escravidão. muito tempo, É é muito muito tempo, tempo. muito Até o tempo. século XVII, com o predomínio da escravidão indígena. A Uhum. mortalidade indígena, mais o lucro com o tráfico negreiro, a partir do Uhum. 17 você vai ter cada vez mais a entrada de negros. Mas nós Uhum. começamos com a escravidão indígena. Depois é Certo. que a mortalidade, porque o índio, ele queria do índio a terra do índio, como até hoje se quer a terra do índio, né? Até hoje. Tá tudo E se, acampado aqui, ó, no Congresso. além de querer a terra do índio, queria ele como escravo. Aí o que a historiografia europeia falou? Ah, o índio é indolente, o índio é preguiçoso. Preguiçoso, Preguiçoso? resistente. Que Como absurdo, preguiçoso? né? Como é que uma tribo se mantém? Se mantém como? Sim, A sim. mágica ou com o trabalho? Agora, que povo se adapta à escravidão? Sim, claro, claro, é um absurdo, é um absurdo dizer que, imagina que ainda foi com os índios que eles aprenderam a tomar banho, né? Vamos combinar. Aí a relação com a água, né, que mudou, né? Isso é muito, isso deixa cada vez mais assim, para mim, né? Eu lembrei o nome do sociólogo, é o Milton Santos, Ah, geógrafo. geógrafo, Geógrafo. Grande exatamente. geógrafa. Maravilha. Olha, gente, quem está aqui escutando, que ainda não ouviu falar no Milton Santos, procura no Google, que você vai encontrar milhares de coisas, inclusive um homem premiado, né? Um Sim, geógrafo sim, premiado, sim, né? Isso sim. mesmo, é. Mas então, é que eu lembro, enquanto você falava, o nome dele me veio e eu anotei aqui. Maravilhoso, maravilhoso, É, maravilhoso. Eu é. sou muito fã dele. Mas então, é tudo isso que você traz, né, Laura, essa história toda que você traz, e aí eu vou cada vez mais entendendo mesmo por que que você trouxe o tema. Essas pretas histórias são nossas. E É. são muito, muito nossas. E sabe que eu tive um relacionamento no Rio Grande do Sul, que o sobrenome dele é alemão, e ele é bem branquinho, dos olhos bem azuis, né? E um arquiteto. E ele disse assim: não, eu não tenho, não existe o sangue negro nas minhas veias. E aí eu não acreditei naquilo que eu escutei, né? Eu não acreditei. Então aí eu falei: bom, a pessoa não quer ver, né? Porque é É. gaúcho, porque eu falei, mas olha, é O porque não sul, houve, o sul não do houve Brasil. escravização aqui no sul do Brasil? Como é Não, que foi não, isso, né? o sul se caracterizou por uma área com menos presença negra.
Isso é um fato real, né? Ah, é. O Sul ele acabou se compondo assim muito com presença realmente europeia no momento Muito em que Dom forte. Pedro II foi, que foi assim a proposta para povoar a região e poder ali manter a posse da terra, né? E como o Certo. Sul ele foi muito forte no setor pecuarista, Certo. não se precisava tanto dessa presença agrária, né? E o Certo. tipo de trabalho também envolveria maior liberdade. Então não foi Uhum. esse o ponto, foi mais o Brasil canavieiro, né, que trouxe emblematicamente não apenas isso o açúcar, né, mas a cana trouxe emblematicamente essa estrutura, né, desde o seu Entendi. início. Até que quando a gente fala de colonização, né, o Alfredo Bose fala que colonizar você faz o processo de cultura. Aí ele dá dois aspectos da cultura. Escolheu-se o produto, que é o cultivo, a cultura da cana. Mas foi Ah, preciso também a cultura europeia para certo. que a raiz da colonização ela acontecesse, para que o Brasil cumprisse. Por isso que a gente fala o português, por isso que durante muito tempo a força religiosa foi a católica, mas nunca não houve misturas também de hábitos culturais, né? Nós Entendi. somos esse grande quebra-cabeça, né? Que eu acho que é a visão sistêmica, inclusive, né? Nós somos É, é, formados é, disso, né? Dessa é. coisa multifacetada. E é o que faz a Isso. riqueza do povo brasileiro, né? Eu Isso, considero. porque os estrangeiros, quando vêm para cá, ficam encantados com o povo, né? Porque é um povo acolhedor, porque em cada região do Brasil vai se encontrar uma cultura diferente, né? É tão Esse diferente. misto, né? Eu É morei um 9 anos no misto. Rio Grande do Sul e totalmente diferente. Eu fui criada aqui em Brasília, né? E Brasília é tudo misturadinho, né? Muito nordestino, predominantemente nordestino, cariocas, mineiros, goianos, mas aí em função do funcionalismo público, temos pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Então eu fui criada aqui. Então quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu me estranhei tanto, ao mesmo tempo que eu sentia que eu precisava também daquela raiz ali, sabe? Daquela coisa que eles valorizam muito, né, da sua raiz, do seu povo, das suas Sim, histórias, que eles relembram sim, todo ano a sim, guerra dos farrapos, né, e sim. todo mundo é relembrado. Então eu senti que eu precisava disso também, porque aqui em Brasília não tem, né? Porque como são vários povos aqui, não tem. Então eu senti lá e me senti muito acolhida. Professora, deixa eu ler aqui um comentário da professora Cristina, que ela fala que eu procuro sempre levar, e é preciso levar aos alunos estes outros pontos de vida, né? Mudança de perspectiva. Ela Repetitiva, continua assim. sim. É isso mesmo, professora Cristina. É super importante, por menor que eles sejam, né? E quando você, professora Laura, falou assim no início, né, de que nós temos uma dificuldade, nós brasileiros e brasileiras, né, esse povo brasileiro, uma dificuldade de enxergar as suas mazelas, né? E a dificuldade também de enxergar o valor da cultura menos globalizada. Né? Eu Sim. estou dizendo agora assim num viés bem da sociologia, sociológico, né? Então, hoje, esses dias, eu estava me lembrando não, eu acessei um canal, uma página aqui em Brasília de uma escola que eu sempre falo dela, uma escola só de educação infantil que chama Associação Pro Educação Vivendo e Aprendendo. Lembra que eu falei na nossa reunião? Foi. Então, e aí eu fui em busca das pessoas, né? E eis que eles fazem isso, sabe? Eles trazem a cultura nordestina para dentro da escola também. E aí as criancinhas, desde o maternal, ouvindo sobre o Bumba Meu Boi, Oh, que ouvindo. maravilha. Olha que
que maravilha, né? É. Então, assim, não fica essa coisa tão estanque, né? De que, porque na nossa raiz, no nosso, e você, obviamente, vai falar muito melhor sobre isso do que eu, nós temos tantas heranças ricas, né? Trazidas pelos povos africanos e que nós também herdamos também dos povos nativos que aqui viviam, né? E que poder valorizar tudo isso é dizer sim para a nossa história. E Então, mas quando eu a acho gente que fala, vai, não. vem, traz, Então, vem, eu vem, acho vem. que esse é o nosso ponto, é a memória. Que acho que historicamente não se trabalha com memória, se trabalha com esquecimento. O brasileiro, apesar de ter na sua formação povos que tinham uma visão de tradição, e tradição não do arcaico, a tradição quer dizer da sua própria história, né? De você olhar para o que aconteceu, trazer, né? Se você fala de um japonês, ele vê um idoso, ele reverencia esse conhecimento, ele reverencia. Se você fala da China, você tem uma China que é dupla, ela é moderna e ela preserva o uso do chá como preserva o medicamento contemporâneo. Quando a Sim. República Brasileira nasceu, nós também, a República não foi nos padrões do restante, né? Quer dizer, houve os movimentos de independência dentro da América e os movimentos fizeram surgir repúblicas. O Brasil Uhum. não, muito marcadamente, porque a nossa independência se deu de forma muito diferente, que não quer dizer erro nem acerto, né? A família real veio para cá, ficou aqui durante um tempo, 12 anos, aí teve que voltar, deixou o filho, e aí foi um movimento político. E aí Sim. nos tornamos independentes e mantivemos, Dom Pedro estava aqui, ficou monarquia. Aí a gente Uhum. depois vira república, que não vem o caso aqui, né? Mas a Uhum. República, ela virou uma mistura, teoricamente falando, não, mas uma das imagens é de origem francesa. E a República era uma mulher. E a Uhum. mulher pública no Brasil ou era Maria, mãe de Jesus, ou a outra que é o oposto à prostituta. E Madalena. como a República não foi algo de um movimento, vamos implantar a República e vamos, o que Uhum. acontece? Vão começar a abrir o baú da história do Brasil e buscar representações que possam dizer, olha, defendeu República. Aí a gente tem Tiradentes, que vai Uhum. aparecer, mas aí já começa a cair no esquecimento figuras de movimentos potentes, como a Conjuração Baiana, que falava também de ruptura com Portugal. Então a gente começa a Certo, construir uma república que, como disse na própria capa, não é a república dos sonhos dos brasileiros. E certo. parece que a república quer dizer res pública, coisa pública. Nós nos Tá. afastamos de nossas memórias. Sim. O Por isso que brasileiro, você fala, né? Nós somos o povo do esquecimento, né? Porque a isso é gente se afasta. político. Mas é político, né? Mas, professora, É, Laura, você não acredita que a globalização contribui muito para isso? Porque, por exemplo, esse veículo que é a internet, né? A gente, hoje a gente acessa vários povos em menos de 5 minutos. Você pode passar ali pela internet por vários lugares, né? E não está me vindo uma coisa aqui também, que é a questão econômica, né? A questão mas se você econômica. olha a China, né, que Aham, ela é uma China neon, essa mesma China neon é a China que preserva a tradição. Você fala dos Estados Unidos, o povo norte-americano tem noção da própria história. Está lá o preconceito, porque também é uma outro faz parte da viés. história. Faz parte, aí é uma outra questão deles. Se você Uhum. vai ao Paraguai, eles têm uma lembrança ainda da Guerra do Paraguai, do que era. O brasileiro, ele parece desmembrado da própria história. Uhum.
O que Uhum. o brasileiro sabe é muito de história geral. A do Brasil, ele não sabe, pensa que sabe e quase que tem raiva de quem sabe. Os nossos É museus, o que a triste gente isso, tem né? Eu rio, mas é triste isso, né? Isso que você é falou agora. Não sabe, pensa que sabe e tem raiva de quem sabe, né? É Aí olha uma triste. informação ali no Google, parece estar possado. Então, assim, nós não somos um povo que valorize a memória. A gente Uhum. descarta pessoas, descarta ideias, descarta o que aconteceu, a gente ignora, quer ignorar. Então, como é que você vai querer, e essa é a luta, assim, quer dizer, o continente africano, ele está num movimento já, né, desde o século XX, a gente chama de se africanizar, que é falar da África pelos próprios africanos. O Uhum. brasileiro precisa se brasileirar. Uhum. Uhum. Mas é E difícil no século XXI encontrar pessoas brasileiros que consigam falar mas isso é Porque educação, Carlos, esse é o educação, né? problema. Educação, olha, a É, professora Cristina fala que é assim, ó, a história dos outros olhares saindo da visão europeia apenas. Isso aí. Professora Cristina, ela falou, me enrolei para digitar. Ela é muita emoção nesta conversa, ela falou, né? a É historiografia verdade. brasileira, ela já mudou muito da década de 90 para cá. Hoje você tem um material maravilhoso de pesquisa da história do Certo, Brasil pela tinta certo, brasileira. Falar da certo. escravidão, como diz, né, a Djamila Ribeiro, né, é o lugar de fala. Então hoje você tem esse Sim, material, se pesquise. Aí entra o sim, problema da sim, educação. A educação sim, fragilizada, a educação sim, que não acompanha o mundo moderno. É o que eu falei, a nossa sim. elite brasileira ela é estranha. Por que ela é estranha? E não é agora, não estou falando de governo atual, não. Eu estou falando de uma visão, de uma prática brasileira. Estou falando lá, final do século XIX, energia Sim. elétrica, petróleo e aço, a nossa elite resistia a acabar juridicamente com a escravidão. Uhum. 1930, acabou a Primeira Guerra, uma crise capitalista. 39, a Uhum. gente vai ter uma Segunda Guerra e o Brasil começa em 30 um pálido projeto de alfabetização. Pare do projeto. Não tem nem 100 anos que começamos Uhum. um pálido projeto de alfabetização. Então, nossa elite, ela não é tradicional. Isso Uhum. não é ser Tá. tradicional. Sim. Há uma desconexão proposital do que acontece. Uhum. Não é uma coisa. Atualmente, para mim, é um tiro no pé da própria elite, porque se eu estou no terceiro Uhum. milênio, no século XXI, eu preciso Uhum. formar uma população apta para o mercado de trabalho. Porque não Claro. adianta eu ser dona de uma grande empresa se eu não tiver funcionários aptos. Não adianta eu ter Apto. um maravilhoso hotel que vai receber Uhum. estrangeiros se eu não tiver funcionários que falem idiomas. Uhum. Exatamente, é um Mas tiro no pé. isso é. Mas sabe que uma vez um estudante meu do ensino médio, ele falou isso assim, né? Quando eu lá falei, olha, vamos fazer um exemplo aqui assim, um modelo da tal da pirâmide, né? Então, assim, né? Então, essa classe aqui embaixo, né? Ela vai tendo que sustentar as outras de cima. Aí ele virou e falou assim, ué, mas então não era importante. E isso de escola de classe alta. Ele falou assim, ué, professora, mas então não era importante que quem está lá no topo da pirâmide cuide bem da base para ela poder segurar todo esse restante? Gente, eu achei uma pérola aquilo, né? Aquela sacada dele, que é isso que você está dizendo, né, agora. Por isso Como que que eu é essa volto. elite? Memória. É a memória que temos. Nós temos as nossas memórias familiares, a gente tem as nossas memórias do trabalho que a gente tem as nossas memórias das nossas relações sociais, dos afetos que escolhemos. Somos tecidos por memória. Claro. E É a graças à memória memória somos quem nós somos, né?
Graças à memória somos quem nós somos. Sim, E essa memória que fica aí tatuada, impregnada no nosso sistema familiar, né? E que sim, quando a gente não quer olhar para isso, e que quando a gente não quer olhar para o nosso destino, até para o nosso destino enquanto brasileiros e brasileiras, né? sim, Que nós sim, temos, com o destino que nós tivemos de tanta escravização. sim, E sim, isso está impregnado no nosso sistema, no sistema de todo mundo, podemos dizer assim, sim. né? É um alarme meu aqui, me Mas eu, lembrando que assim, é a hora que tá, não, ouvi é uma. é a hora do Querena, medicamento. essa É a Querena hora é do mãe medicamento. de duas pérolas minhas, né? O Lucas e o Gabriel. Você ouviu uma risada? Laura estava sentindo falta. Querena é uma Deixa, querida. que bonito, suas risadas precisam fazer parte. Que bonito, que bonito. Na minha Professora, a gente está escola, das minhas chegando. escolas, Carla, só uma É, curiosidade, né? fala, fala. O liceu é um colégio muito grande, né? Bem grande. Onde que é a cidade que você mora? Rio de Janeiro? Campus, interior do Rio de Janeiro. E o liceu é uma escola pública com mais 170 anos, já até esqueci quanto tempo. Era uma fazenda, né, de uma grande força política e ele deixou como desejo depois que se transformasse no espaço cultural e virou um colégio, né? E aí os alunos falam assim, como é grande, falam assim, professora tal tá aí, vocês viram professora tal? Comigo eles falam assim, vocês ouviram Lauren? Ouviram? Vocês Ai, que ouviram, ótimo! Laure? Que coisa boa, né? Que coisa boa. Essa risada me salva de mim mesma. Sabe que lá aí no Instagram tem um grupo oferecendo a yoga do riso. Eu vou fazer, porque olha, às vezes quando eu estou ficando chateada com alguma situação que está me acontecendo, como por exemplo agora, né, a Vivo, eu já tenho quase 2 semanas que eu mudei, e a Vivo não vem instalar em internet, não vem. Nossa, E mãe. aí, quando eu lembro assim, eu falei, gente, eu tenho que lembrar da yoga do riso nessa hora, dar uma boa gargalhada disso tudo, para a gente conseguir levar, né? É, Agora, só o que a gente não pode dar gargalhada é da nossa história, né, professora? é. Mas eu Essa acho que ao mesmo história. tempo tem coisas, né? Eu acho assim, é muita força desses povos, né? É Muita força. muito vigor, é muita criatividade, porque E alegria também, né? ou é o canto, ou a dança, eu digo que A dança. a percussão, que é uma marca brasileira, Sim, né? É uma marca sim, sim, brasileira, herança sim. indígena e africana. Claro! Nossa, eu fiquei emocionada aqui de ouvir você falar. Que maravilhoso, Agora, fantástico. sim, eu tenho muita esperança, e eu acho que eu ouvi da Mônica Martinelli dizendo que ela é uma esperançosa realista. Eu falei, é isso que eu sou, uma esperançosa realista. Eu acredito muito